O transplante capilar é uma cirurgia que tem um grau de satisfação altíssimo, é um tratamento excelente, desde que o paciente saiba exatamente o que ele pode esperar do transplante, desde que ele tenha uma expectativa realista de resultado. Eu sempre falo com meus pacientes o seguinte: o transplante pode te levar até aqui. Se você espera um nível acima da cirurgia, uma coisa que a cirurgia não pode te entregar, você vai ficar triste mesmo que a cirurgia tenha sido extremamente bem sucedida. Se você tem um nível de expectativa alinhado com o resultado, ou se a cirurgia te surpreende, você esperava uma coisa abaixo, aí sim você vai ficar extremamente satisfeito. E isso é uma coisa que a gente faz no consultório, alinhamento de expectativa, é muito importante. Todo mundo que senta aqui na minha frente, no consultório, sempre quer ficar bastante cabeludo, sempre quer resolver 100% da calvície, sempre quer ficar como se nunca tivesse sido calvo na vida. Para alguns pacientes é possível, dependendo da área de calvície, dependendo da área doadora, mas na imensa maioria das vezes a gente não consegue atingir esse grau de resultado. O objetivo principal do transplante não é fazer voltar no tempo e fazer você ficar como era antes da calvície começar, e sim suavizar a calvície, para a calvície deixar de ser um problema que incomoda você no dia a dia e que você fique mais jovial, não jovem, tá? Jovial. O cabelo traz jovialidade, a calvície é uma coisa que envelhece demais. Então, quando o paciente consegue compreender isso, a gente sim tem resultados excelentes. E a gente tem uma limitação que é universal para todos os pacientes, que ela é universal para qualquer técnica de transplante que a gente usar, que ela é universal para qualquer médico que for te operar em qualquer planeta, em qualquer lugar desse mundo, você vai ter essa limitação, que é o que prende a gente com essa questão de resultado. E a gente tem que fazer planejamentos realistas. Essa limitação se chama área doadora. Qualquer paciente que eu vá operar, qualquer paciente que vá ser operado de transplante capilar tem essa limitação. A gente só pode usar raízes ou unidades foliculares daquele paciente. A gente não pode pegar de terceiros, porque é igual a 100% de rejeição. Eu só posso usar raízes que eu tenho certeza que não tem a genética da calvície, para que esse transplante dure para sempre. Se eu pegar raízes sujeitas à calvície, vai ser um resultado fugaz. E eu não posso gerar nenhuma sequela nessa região. Vamos lá, deixa eu explicar melhor para vocês. Vou virar aqui para a tela do meu computador. Então tem aqui essa ilustração de um paciente calvo, bastante calvo, e aqui a área doadora dele. A minha área doadora é essa aqui. São os cabelos que ele tem na cabeça ainda, tá? Então eu só posso pegar raízes dessas regiões. A região posterior e as regiões laterais, que são regiões que eu tenho certeza que não tem a genética da calvície. Nessa ilustração aqui, a calvície está bem avançada, mas nem sempre os pacientes estão com esse avanço de calvície toda. Muitas vezes os pacientes ainda têm cabelo aqui nessa região, ainda tem um pouco de cabelo mais aqui embaixo, mas eu tenho que saber que tanto aqui quanto aqui são áreas sujeitas à calvície. Então, se eu usar raízes daqui ou daqui, eu teria um resultado fugaz. São raízes que vão desaparecer no futuro, caso essas regiões evoluam com calvície. Então, a minha área de segurança é essa região aqui, tá? Então, isso me limita. Também, eu não posso gerar nenhuma sequela nessa região. Imagina só, se eu pegar 100% dos cabelos que estão aqui e passar para cá, mesmo assim, essa área doadora ainda é menor que a calvície, ou seja, eu não consigo eliminar a calvície toda. E preste atenção, eu passei 100%, ou seja, ficou nada de cabelo aqui, ficou uma sequela enorme. Então isso não pode acontecer. Agora imagina eu ter que fazer essa cirurgia, transferindo raízes daqui para cá, mas aqui tendo que ficar de uma maneira imperceptível, como se eu não tivesse mexido aqui. Isso me limita mais ainda, porque eu posso pegar algumas raízes daqui e passar para cá. Bastante raízes, tá? Vai dar para dar um resultado extremamente satisfatório, um tratamento excelente, uma boa cirurgia, porém tem limitações. No caso do FUI, por exemplo, a gente vai tirando raiz a raiz.
Para essa região aqui ficar como se nada tivesse acontecido, eu tenho que preservar uma relação de 1:5. Ou seja, para cada raiz que eu removo, eu preciso preservar 5 raízes ao redor. Que para no final das contas, você não ter a percepção cosmética da raiz que foi retirada daqui. A gente sempre retira na proporção 1:5. No final das contas, 1:5, 20%. Então eu vou angariar aproximadamente 20% dessa região para fechar uma calvície grande. Obviamente, eu não tenho raízes suficientes. Essa conta matemática ela não fecha. Então a gente precisa fazer um planejamento cirúrgico de forma que a gente vai distribuir essas raízes da melhor forma possível para o paciente ter uma suavização excelente da calvície sem gerar sequela. Então, quando o paciente chega aqui, eu falo que não dá para debelar a calvície toda, pelo menos em uma cirurgia, que a gente tem limitações, que a gente precisa programar a cirurgia, fazer um bom planejamento, não é porque eu, ou fulano, ou ciclano, a gente tem uma limitação técnica que a gente só tira aquele número de raízes, não é porque os cirurgiões brasileiros só tiram X raízes e de outros lugares tiram mais, não é isso. Não é a gente que impõe essa limitação, e sim a natureza. O nosso organismo, a gente tem que respeitar isso, porque a gente não pode piorar, a gente não pode provocar sequela. Então, essa é a grande limitação do centro cirúrgico, do tratamento cirúrgico, e então essa é a grande limitação do transplante capilar. E sim, é um tratamento excelente. Provavelmente vocês conhecem muitas pessoas que já fizeram transplante, vocês não têm nem ideia de que fizeram, sejam pessoas próximas, seja através de televisão, é um tratamento extremamente natural, mas sim, temos limitações. E os pacientes que pretendem fazer, que estão pesquisando sobre o transplante, têm que ficar muito atento com o que é falado por aí. Eu escuto toda hora falar enfim, internet, redes sociais, de promessas mirabolantes de resultado. Não existe milagre. A gente sempre faz pautado em boa técnica, usando a área doadora com responsabilidade para evitar sequela e sim gerar muita alegria no pós-operatório e o paciente ficar bastante feliz.